mal compreendido, então eu coloquei lá para que vocês depois vão lá com tempo, avaliem, tirem as suas conclusões. Eu vou apenas fazer o direcionamento do estudo. Aí vocês vão conferir nos textos. Irmão Paulo, por gentileza, faz a oração para nós, inicial. Amém. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais um Shabat em tua presença. Te agradecemos por mais um estudo, Pai, a qual nós vamos receber nesse início de Shabat. Abre a nossa mente, tira toda a preocupação, tira tudo aquilo, Senhor, que venha nos atrapalhar de receber o teu estudo, a tua palavra, Pai. Limpa a nossa mente, que nós possamos receber, Senhor, esse estudo de coração aberto, tira todo o verdugo, tira tudo aquilo, Senhor, que venha nos impedir de compreender a tua palavra. Eu também te peço, ó Pai, abençoa cada um dos irmãos que estão nesse estudo, também aqueles que não puderam entrar, abençoa a vida do Rabino, a sua família, a sua casa. Ó Deus, fala através da boca do teu servo, Senhor, aos nossos corações, nos dando entendimento da tua palavra, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Yeshua. Amém. 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 Paizinho, nós te agradecemos, Pai, por mais um Shabat, por mais uma oportunidade de estarmos num Shabat, Senhor, um tempo tão importante que o Senhor reservou para nós, Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor, não só de descanso físico, mas também de um descanso espiritual na tua presença, Pai. Obrigado por cada irmão aqui, Senhor. Obrigado por mais um estudo. Abre as nossas mentes, Senhor, a nossa mente espiritual para ouvir a tua palavra e entender aquilo que o Senhor quer nos falar, Senhor. Obrigado pela vida do Rabino Laércio, Senhor, que tem se disposto a estar conosco sempre, Senhor, nos ensinando, nos respondendo, tirando as nossas dúvidas, Senhor. Que o Senhor coloque a mão sobre cada um de nós, Senhor. Nos dê a tua shalom, Pai, a tua paz, a tua alegria e a tua força, para que nós possamos estar nesse caminho por toda a eternidade, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom, muito bem. O estudo de hoje, irmãos, eu gostaria que vocês prestassem atenção. O profeta Oséia, conhecido como Oséias, capítulo 6, no versículo 4, diz assim: o meu povo perece, sofre por falta de conhecimento. Quando nós não temos conhecimento de alguma coisa, se nós não sabemos o endereço, nós não conseguimos achar o local. Ou se nós não sabemos o caminho, nós acabamos errando o caminho. Muitas vezes as pessoas têm sofrido na vida espiritual por não entenderem as Escrituras Sagradas. A primeira coisa, a Bíblia não é um livro comum, é um livro divino, divinamente inspirado. Cada personagem, cada nome teve a mão de Deus sobre ele. Cada um. Em um Apocalipse, que as pessoas deram, né, esse ar de tenebroso, misterioso, não é. É o livro da revelação. O nome correto é revelação. Revelação de Jesus Cristo. Ali Jesus se revelou, já estando na glória, o Eterno, a João, e disse: escreve isto às igrejas, às congregações, às sinagogas. A palavra igreja, sinagoga, congregação, é tudo a mesma coisa. Assembleia, é tudo a mesma coisa. É variantes de idiomas, mas a palavra é a mesma. E quando chega no Apocalipse, ou na Revelação, no capítulo 18, ali é feito uma descrição da situação religiosa do povo. A palavra Bavel significa Babilônia, confusão. Então, a confusão
que se criou por não entender as Escrituras Sagradas, né? Quando as pessoas não entendem as Escrituras Sagradas, criam-se novas religiões. Hoje já se passa de 60 mil denominações cristãs. Não uma só, não. Cada uma achando que tem uma verdade diferente da outra. Nenhuma religião tem verdade. A verdade está na palavra de Deus. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Então, quando nós vamos dar um estudo, nós passamos os textos para que você tire as suas conclusões. Eu só vou pedir uma gentileza, como nós fizemos na quarta-feira. Vocês tiverem alguma pergunta, eu vou parar um pouquinho antes, e aí vocês perguntam, porque se no meio da palestra, a gente pode perder um pouco do fio da meada. Muito bem. Nós vamos fazer uma pequena leitura rápida do Evangelho de João, do capítulo 3, vai do 1 ao 21. Nós não vamos entrar a ler todos os 21 versículos, porque senão vai ficar alongado. Mas vou chamar a atenção para 2 pontos importantíssimos desse capítulo. A maioria das pessoas não entenderam esse capítulo. A primeira coisa, a Bíblia diz assim: havia um fariseu, um peruxim, chamado Nicodemos, uma autoridade entre o povo judeu. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Primeira coisa, olha só como Deus age. Deus mandou um fariseu, um homem que guardava a Torá, porque quando falamos fariseus, nós imaginamos assim uma pessoa má. A palavra fariseu virou sinônimo de coisa ruim, e não é verdade. Existiam fariseus ruins? Existiam, mas existiam fariseus bons. E Nicodemos era um deles. José de Arimateia era outro. Jairo era outro. Eram homens bons. Essa palavra fariseu significava eles eram determinados na palavra. E ele se aproxima de Jesus e diz: olha, mestre, nós sabemos que tu vens de Deus, porque não é possível alguém fazer essas coisas se não é da parte de Deus. Ou seja, ele reconhecia a messianidade de Yeshua. Mas o que chama a atenção é o nome dele, Nicodemos. A palavra Nico vem do termo vitória. Demo, povo, significava, o nome dele significava vitória do povo. Lembra que nos estudos eu tenho falado o significado dos nomes? Não é por acaso. Isso aqui não é acaso, que de repente... Não, tem um propósito. E ele começa a ter uma conversa com Yeshua à noite. Por que à noite? Porque ele não queria se comprometer com seus pares. Porque ele estava ainda pisando em ovos. Como alguns de vocês aqui que pisam em ovos. Vocês estão aqui, mas não estão aqui. Estão vendo se... Alguns ficam esperando um erro para dizer: eu sabia que estava errado. Outros falando: nossa, glória a Deus que está certo. É natural do ser humano. Quando a gente chega, a gente tem que realmente pisar com os pés firmes. E Nicodemos não era diferente. E Yeshua dá uma resposta para ele. Ele não perguntou nada. Ele apenas chega e faz um elogio. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Jesus não esperou, ele não perguntou o que ele precisava para ser salvo. Ele não perguntou o que eu tenho que fazer, porque ele já tinha consciência na cabeça dele que ele estava salvo. Ele guardava Shabat, guardava as festas,
não comia alimentos impuros. Eles dizimavam, pra você ter uma ideia, o fariseu ele era tão excêntrico que ele dizimava até da hortelã que nascia entre as pedras. Se na casa dele nascesse um pezinho de hortelã, sabe quando você tem uma casa que nasce no meio das pedras, alguma plantinha? Ele contava quantas folhinhas tinha, ele tirava 10%. Ele era um homem extremamente fiel à Torá. Então ele não tinha dúvida que ele estava salvo. Ele inicia uma conversa com o Messias. Ele não perguntou, Senhor, eu quero ser salvo. Ele não perguntou. Muitas pessoas, eu já vi pessoas pregando, alegando que ele perguntou como é que eu faço para ser salvo. O texto não diz isso. Diz que ele apresenta, ele enaltece o Messias, enaltece Yeshua, e no versículo 3, Yeshua dá a resposta. Em resposta, aquele elogio que ele fez, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Presta atenção. Ele não disse, ninguém pode se salvar se não nascer de novo. Ele não falou isso. Ninguém pode ver o reino de Deus. Tentando trazer uma linguagem mais simples, ninguém pode entender o plano da salvação se não nascer de novo. Aí ele vai responder. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Outra coisa, ele usa a palavra renascer. Aqui, como os fariseus acreditavam em reencarnação, ele até chega a imaginar uma reencarnação. Como a maioria de vocês estão acostumados com a visão evangélica, que lê como se fosse um livro, não pega esses detalhes. Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato, de eu te ter dito, é necessário que você nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aqui ele completa a orientação. Você não consegue ver o reino de Deus, e você não vai entrar no reino de Deus, se você não passar por esse processo de batismo, do novo nascimento, e receber o Espírito Santo de Deus. Aí você vai continuar acreditando em fantasias, em utopias. Se você tem dúvidas, basta você assistir um programa evangélico qualquer, de qualquer denominação, e você vai ver que é sempre a mesma coisa. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te transformar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. A ideia evangélica hoje é que Deus é um mago, o Shazam, o gênio da lâmpada, que se você estiver em ligação com ele, né, fizer um acordo, ele vai te dar as coisas que você não conseguiu. E não é isso que Deus está falando. Primeira coisa, você precisa ver o reino de Deus, como ele é. A partir do momento que você viu o reino de Deus, você já nasceu de novo. Aí você começa a se preparar para viver no reino de Deus. A função é essa. Nós temos um vídeo gravado, já estudamos aqui, que o batismo tem um propósito único. Quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram, esse mundo passou para o domínio de Satanás. Quando Yeshua veio a esse mundo, ele passou pelas águas. Ao passar pelas águas, o Adão que estava nele foi resgatado. Ele não era mais o quê? Propriedade de Satanás. Porque quando Satanás fez com que o homem e a mulher pecassem, ele tomou domínio sobre o homem e sobre todas as coisas.
Deus chama Moisés, Deus chama os patriarcas, chama Moisés e fala: olha, vocês não sigam a linhagem da serpente, sigam essa linhagem. Mas durante todo esse período, até a chegada de Yeshua, era necessário que um homem sem pecado quebrasse esse vínculo. Satanás, quando vai atentar Yeshua, diz: eu te darei todo esse mundo para você. Ele não estava referindo aos palácios, às construções, não às pessoas, o mundo em si. Nós. E Yeshua o repreendeu. Porque Yeshua, quando passou pelo batismo, ele já tinha sido resgatado. Quebrou o laço que ligava a humanidade ao maligno. E todos que viessem a ser batizados em nome de Jesus seriam libertos da escravidão de Yeshua. E aí poderiam ver o reino de Deus e entender o reino de Deus. Você jamais vai entender as coisas sagradas como ela é, se não ver. Irmão, não vamos dar momento de falar agora. É só no final, por gentileza. Então, você não vai entender o reino de Deus se não passar pelas águas, através do batismo. Nós colocamos aí no nosso zap oficial todos os textos bíblicos que estão relacionados com o batismo. Atos 2:38, Atos 8:12-16, Atos 10:48, Atos 19:5, Atos 9:18, Atos 16:15, Atos 16:33. Todos esses versículos fazem parte do batismo em nome de Yeshua. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 versículos bíblicos dentro do livro dos Atos que mandam fazer este batismo, esse novo nascimento em nome de Yeshua. Por que em nome de Yeshua? Porque foi Yeshua que nos resgatou das garras do maligno. Por isso que aquele que é resgatado, ele pode ver o reino de Deus e poderá entender o reino de Deus. Nós vemos que em Efésios, capítulo 4, versículo 5, tem um texto que é usado pela maioria dos religiosos, que é: uma só fé, um só batismo. Eu fui batizado na igreja e não me batizo mais. Eu tenho uma versão que eu achei até melhorzinha, é a Bíblia de Jerusalém, aquela Bíblia de estudo teológico, e ela diz assim: um Senhor, uma fé, um só batismo. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz: aqui está a sabedoria, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yeshua, que ele está muito parecido com esse versículo. Aí você diz: não, mas eu já fui batizado. Vamos lá. Mas eu fui batizado no nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse batismo trinitariano não existe na Bíblia.